Você vai ouvir agora O Mundo do Violão. Trajetória, cultura, arte, compositores e intérpretes. Produção e apresentação do professor e violonista Thales Guimarães. Saudações, ouvinte! Neste programa, eu vou entrevistar o violonista André Simão. André nasceu no ano de 1980 em Taubaté, São Paulo, e começou seus estudos de violão aos 9 anos de idade. Hoje ele é bacharel em violão pela USP e tem sido vencedor de vários concursos de violão. André, é um grande prazer conversar com você e aproveito para agradecer sua gentileza e colaboração na realização dessa entrevista. Thales, o prazer é todo meu e obrigado pelo convite. Para começar, eu gostaria que você falasse como foi o primeiro momento em que você sentiu que o violão se tornaria importante na sua vida. Acho que foi quando eu tinha uns 10 anos de idade. Eu já tocava alguma coisa de ouvido de violão popular nessa época, mas eu fiquei muito impressionado quando vi um violonista de Taubaté, o Nico Ferreira, tocando solos num show de música popular. Eu me lembro que fui com os meus pais nesse show e teve um momento em que o Nico começou a improvisar no violão, sozinho, sobre uma melodia que estava sendo cantada. E foi um momento muito especial, porque a plateia toda ficou em silêncio. E foi a primeira vez que eu ouvi um violão solo, né? Então, eu me recordo que este foi, assim, o primeiro momento que eu vi o que poderia ser feito no violão quando ele estivesse sendo tocado sem o canto, né? Então eu fiquei muito impressionado com o Nico tocando e fiquei apaixonado pelo som do violão e depois fui atrás disso, fui buscar aula e fui ver qual era a história toda de tocar violão solo.
ouvimos Courante Royale, uma música de Silvio Leopoldo Vaz, interpretado pelo violonista André Simão. Fale um pouco agora, André, sobre sua trajetória, como foi seu caminho, até chegar a ser um violonista, e aproveite para citar professores que você teve e os métodos que você estudou. Bem, eu comecei a tocar violão sozinho em casa, meu pai tocava muito pouco e a minha irmã tinha começado a aprender violão popular. E aí eu também fiquei curioso, o violão estava lá num canto e eu peguei e comecei a tocar. Isso foi quando eu tinha 9 anos de idade. Eu sou canhoto e já no primeiro momento peguei o violão do lado contrário e meu pai viu que eu estava indo bem tocando nessa posição e ele decidiu inverter as cordas para que eu tocasse na ordem correta, o que seria naquele momento a solução ideal. Então eu fiquei tocando violão por ouvido, tirando muita coisa de ouvido até uns 12 anos de idade, quando eu conheci uma escola muito boa em Taubaté, a Escola Municipal de Música, Artes Plásticas e Cênicas, Maestro Feu Camargo, onde eu comecei a ter minhas primeiras aulas de música e de violão clássico com a professora Sheila Mara. E eu frequentava todas as matérias teóricas lá eu tive a minha educação musical. Eu estudei nessa escola durante uns 6 anos e praticamente essa escola se tornou a minha segunda casa, porque eu fiz grandes amizades lá que duram até hoje, e também porque lá eu podia conviver com alunos e professores de todas as áreas da arte. Então era um ambiente muito estimulante para eu aprender música e também adquirir uma cultura artística. Sempre tinha apresentação de teatro, balé, artes plásticas e música, então era toda semana muita atividade artística, era muito intenso e muito bom ter crescido nessa escola. Então até uns 16 anos eu não tocava mais que 2 horas por dia, era uma média de 1 hora até por dia. E por isso a minha evolução no violão nessa época foi branda, mas era rápida para os padrões da escola. Eu me lembro que quando eu tinha uns 14 anos eu não via muitos alunos melhores do que eu na escola e não tinha nenhum professor de violão que dava recitais inteiros. Então o que eu tocava eu achava ser suficiente, né? Mas quando eu tinha 14 anos chegaram as primeiras gravações de violão nas minhas mãos, que foi a gravação do Sérgio Abreu tocando Paganini e Sor, o Zassad tocando Villa-Lobos e o John Williams tocando música espanhola. Essas foram as primeiras gravações de violão que eu ouvi e eu particularmente fiquei impressionado com a gravação do Sérgio Abreu. Eu ouvia praticamente todos os dias o disco do Sérgio e parece que a cada nova audição me dava a sensação que eu estava descobrindo alguma coisa que antes tinha me passado desapercebido. Era como se eu estivesse desvendando um novo universo. Então essa gravação foi muito forte, foi muito marcante para mim. Foi a minha primeira grande minha referência musical, né? E então com 16 anos de idade, estudando lá em Taubaté e tal, eu comecei a ir para São Paulo para frequentar os festivais de violão no Conservatório Souza Lima. E foi aí que eu conheci grandes nomes do violão brasileiro, como Henrique Pinto, Sérgio Abreu, Paulo Porto Alegre, Everton Gleuden, Paulo Martelli. E eu fiquei muito impressionado com o trabalho de todos. E aí eu vi que eu tinha muita coisa que aprender ainda. E se eu quisesse ser um violonista, eu teria que trabalhar de verdade. E por coincidência conheci neste festival o Alessandro Pereira, que é um violonista excepcional de Taubaté também. Na época ele estudava com o Henrique Pinto. Eu me lembro que ele tocava, ainda toca, de uma forma muito vigorosa, muito brilhante. Então nós fizemos amizade e na volta para Taubaté ele me convidou a fazer um duo. Eu fiquei muito feliz e também preocupado ao mesmo tempo,
porque ele tocava muito mais do que eu na época. Mas o trabalho do Du foi muito legal, a gente fez um trabalho muito bacana e a influência do Alessandro para mim foi decisivo para a minha escolha profissional. Ele me ensinou a encarar o violão como um trabalho sério. Ele estudava muito e eu comecei a aprender a estudar música, estudar violão com ele, no ritmo dele. Isso foi muito importante para mim. Eu tinha 17 anos e naquela época eu tinha que decidir o que eu ia fazer da vida, né? Eu estava acabando o segundo grau. Então ele me incentivou a fazer um concurso de violão em São Paulo. Eu consegui o segundo lugar, foi muito feliz para mim. E isso, o apoio dele, o incentivo e esse resultado, tudo isso foi decisivo para eu prosseguir com os meus estudos na música e decidir a se tornar um violonista. Depois eu prestei o vestibular e passei na USP e na Unesp e decidi fazer a graduação na USP com o Edelton Gleiden. Eu não conhecia pessoalmente o Edelton, mas todos diziam muito bem do trabalho dele. Então eu comecei a ter aula com o Edelton em 1998 e foi uma experiência marcante, porque o Edelton, além de ser um exímio violonista, as suas ideias musicais eram passadas sempre nas aulas de forma muito coerente e quase sempre inquestionável. Então, com ele eu estudei todos os métodos importantes de técnica e estudos, como os estudos do Carcasse, Brauer, Sor, quase tudo de Villa-Lobos, técnica de Giuliani, Carlevaro. E foi uma época muito intensa na faculdade, porque além de estudar bastante violão e ter reformulado toda a minha técnica, foi muito bom ter estudado na USP, justamente por causa que lá eu convivia com estudantes de todas as áreas, então era um ambiente muito estimulante o tempo todo, né? Então eu cresci bastante intelectualmente nesta época. E na época da faculdade eu viajava bastante e frequentava muitos festivais de música. E foi um festival em Poços de Caldas que eu conheci o Fábio Zanon. Ele estava dando aulas lá no curso de violão. E eu fiz o contato, fiquei muito impressionado com o trabalho dele, eu não conhecia antes. E a partir de 2002 eu tive a oportunidade de ter algumas aulas com o Fábio, mais ou menos umas 6, 7 por ano. E o contato com o Fábio foi muito marcante para mim. O Fábio é outro grande músico com muita experiência, muita criatividade no trabalho, na produção, e com ele eu aprendi muita coisa, ele me ajudou muito, além das aulas, com dicas, com material, sempre me incentivando a fazer concursos, recitais, e me ensinando a ter uma visão mais ampla de carreira e da profissão mesmo, né? Então, ele foi e ainda é uma importante influência no meu trabalho, né? Atualmente eu moro na Alemanha, pois eu ganhei uma bolsa de estudos da DAAD, que é uma instituição ligada ao governo alemão, e eu vou me aperfeiçoar com o violonista Franz Halas. A duração da bolsa é de 1 ano e 4 meses, então ficarei por aqui pelo menos até setembro de 2008.
Ouvimos de Radamés Inátali, estudo número 1. Ao violão, André Simão, o nosso entrevistado. André, agora uma pergunta curiosa da minha parte. O fato de você ser canhoto lhe atrapalhou no aprendizado do violão? Teve algum professor que sentiu algum tipo de dificuldade para lhe ensinar? Não, de forma alguma. O máximo que aconteceu foram algumas brincadeiras em masterclasses que os violonistas como Ángel Romero e o Abel Carlevaro fizeram. Eu me lembro que no masterclass do Abel Carlevaro, quando eu fui tocar para ele, tirei o violão do estojo e coloquei o violão na posição que eu toco, de canhoto, ele deu risada e falou: eu preciso de um espelho para te dar aula. Então, só isso. A única coisa ruim e frustrante em ser canhoto é que você não pode tocar e experimentar outros violões, né? Eu já tive a oportunidade de experimentar violões históricos, por exemplo, como um Hauser, um Boucher, mas não foi possível realmente tocar no instrumento porque sou canhoto e isso é a coisa mais triste, mais frustrante para mim, mas nunca tive problema com nada, sempre foi tudo muito natural. Tanto para ter aulas ou como para dar aulas. Meus alunos também nunca reclamaram, então isso nunca foi um problema para mim. Bom, André, você é um jovem talentoso com participações em diversos concursos. Como é a sua preparação para um concurso e quais deles foram os mais importantes na sua carreira? Para mim, um concurso é como se você tivesse que acertar um alvo no escuro e tentar ser bem sucedido com essa tarefa, mesmo sem ver o alvo. Porque nunca se sabe o que a banca está pensando e qual será o resultado final, né? Então tem aquela coisa de ter que tocar o mais preciso possível, sem falhas, e por isso a preparação tem que ser muito focada nesse objetivo. Eu tento, por exemplo, trabalhar o repertório com muito cuidado, observando cada passagem, cada dificuldade técnica e tentando resolvê-las dentro do tempo que eu tenho para fazer isso, né? Que na maioria das vezes não é o suficiente. Eu estudo bem lento, passagens difíceis, depois trabalho a peça toda bem lentamente com o metrônomo, procuro deixar a música natural para mim, estudo a memorização da partitura sem estar com violão, tentando ouvir a música internamente. Então tudo isso é um trabalho muito árduo, né? É cansativo, mas para mim essa é a grande vantagem de fazer concurso. E é a principal razão porque eu participei de bastante concurso, porque é sempre um desafio ter que tocar para uma banca e isso me estimula a estudar mais para sempre ultrapassar os meus limites, né? Eu não acho natural nem artístico ficar tocando em concursos, é uma situação muito tensa e não é uma experiência artística como, por exemplo, dar um recital, né? Ou gravar um disco. E também acredito que a maioria das bancas de concurso valorizam mais a técnica do candidato do que a sua musicalidade. Mas acho que toda essa experiência em concurso só me acrescentou. Eu aprendi muita coisa e tocar o melhor possível e deixar sempre a decisão na mão da banca, né? Não esperar muito porque não depende só de você, né? Então, para mim, as premiações mais importantes que recebi foi o primeiro lugar no concurso de violão Villa-Lobos, em 2004. O terceiro lugar no concurso de jovens intérpretes de Francisco Mignoni, no Rio de Janeiro, porque esse concurso era aberto a todos os instrumentos e eu fui o único violonista premiado. Também foi importante eu ter sido finalista do projeto Furnas Geração Musical em 2004,
pois foi um concurso aberto a todos os instrumentistas, inclusive instrumentistas de música antiga, e de mais de 300 inscritos de todo o Brasil que fizeram a prova eliminatória. Somente 21 foram para a final, e eu tive o privilégio de ser um dos finalistas. E nós, os 21 finalistas, tivemos a oportunidade de dar recitais por todo o Brasil e ainda gravar um CD com o repertório brasileiro. Então eu fiz muitas amizades com excelentes músicos e foi uma experiência muito marcante ter participado desse concurso. Ouvimos de Alexandre Tansma o Prelúdio da Cavatina. A interpretação ao violão foi do nosso entrevistado, André Simão. André, você fez parte do Quarteto de Violões Ibirá durante 8 anos. Fale sobre a experiência adquirida no quarteto e também sobre a importância para o violonista de participar de duos, trios e quartetos. A ideia do Ibirá surgiu na USP, ainda no primeiro ano da faculdade. A gente estudava lá e o quarteto era uma atividade da matéria de música de câmara da faculdade, mas aí a gente fez uma amizade muito forte, o trabalho começou a sair bem. Então eu me lembro que, por sugestão do Edelton, nós decidimos criar um grupo fixo, com um ensaio todas as semanas e tal. E a partir desse trabalho, ganhamos algumas premiações em concursos e isso deu um gás para
para trabalharmos profissionalmente e, com isso, realizamos recitais em várias cidades do Brasil e gravamos um disco em 2004. Realmente foi uma grande aventura ter sido integrante do Ibirá, porque, primeiro, pelo trabalho musical, e depois pela relação de amizade que sempre foi muito saudável e também muito pitoresca, porque os meninos têm um senso de humor infinito. Mas infelizmente em 2006 eu tive que abrir mão de integrar o Ibirá. Primeiro porque eu voltei a morar em Taubaté e ficou um pouco complicado eu ir para São Paulo 2, 3 vezes por semana para fazer os ensaios e também não só por isso, porque eu queria desenvolver outros projetos, então precisava de tempo. Como, por exemplo, gravar o meu primeiro CD solo, né? Eu aprendi muito tocando em grupos de violão, principalmente com o Ibirá. Porque quando você toca num conjunto, você tem que ouvir os outros e o que eles estão fazendo. E fazer com que tudo soe conjunto e a sua parte complemente o todo do grupo, né? Então as partes têm que se integrarem para formar uma unidade sonora equilibrada, e isso é a grande dificuldade quando se trata de tocar em um conjunto de violão. É bem difícil os quatro tocarem com o mesmo timbre, com uma ideia de dinâmica e andamento estritamente sincronizada. Então acho isso muito importante para um estudante de violão desenvolver, né? Tocar em grupos, porque essas dificuldades ajudam o estudante a ter um crescimento técnico e também um desenvolvimento grande da percepção. Esta foi a valsa número 8 de Francisco Mione. No violão, André Simão. A grande maioria dos brasileiros conhece o violão como um instrumento que acompanha alguém que está cantando. O que se vê por aí, André, é um acompanhamento simplório, sem nenhum conhecimento musical e ou violonístico por parte de quem o faz.
Eu gostaria de saber como você vê essa questão e aproveite para comentar sobre o duo de violão e voz que você mantém com a mezzo-soprano Glacimere Oliveira. Infelizmente a grande maioria das pessoas no mundo ainda conhece o violão na sua forma mais rudimentar, que conhece o violão somente acompanhando a melodia com um acompanhamento bem simplório, como você disse. Isso principalmente por dois motivos. Primeiro, porque a grande massa, a população ainda não tem acesso a uma escuta de música de maior qualidade, né? E depois porque o violão é um instrumento mais popular na face da terra, né? Ele pode tocar qualquer estilo musical e por isso existem muitos amadores tocando violão, que é uma coisa muito positiva, muito boa. A única coisa que eu não acho positivo é que no Brasil a profissão de músico ainda não tem o seu devido respeito na sociedade, e por as pessoas não ter uma formação musical e não ter uma escuta seleta, isso abre uma brecha para que pessoas que se dizem músicos profissionais trabalhem, toquem, e aí faz com que acaba gerando muita música de má qualidade, né? Com esses profissionais que na verdade não têm formação, né? Esse é o maior problema. Quanto ao meu duo com a Mary, ela é uma talentosíssima cantora lírica, Mary Oliveira, de Taubaté também, e nós procuramos mostrar o duo como um trabalho essencialmente camerístico e de forma alguma o violão tem um simples papel de acompanhar a voz. E o nosso repertório é sempre focado nessa proposta. Nós procuramos equalizar o volume da voz com o violão. A Mary se dedica bastante para obter esse resultado, esse equilíbrio, porque ela é uma cantora lírica e a sua voz enche facilmente um teatro de 2.000 pessoas. Então ela sempre se preocupa em escutar o violão e encara o instrumento como um diálogo com a parte da voz. Então o nosso repertório é bem vasto, vai desde música renascentista até a música do século XX, incluindo música brasileira, alguns arranjos que eu fiz, e tem alguns trechos no repertório que o violão assume o papel solista da obra. E existem muitas passagens complicadas para o violão, então eu estudo as partes do duo como se eu fosse dar um recital solo mesmo, porque não tem nada de simples em fazer esse trabalho com um duo de violão e voz.
Ouvimos de Manuel de Falla, Rota, das Siete Canciones Populares Espanholas, com arranjo de Miguel Llobet. A interpretação foi do Du Cappuccino, que é formado por Mary Oliveira, a mezzo-soprano, e o nosso entrevistado, André Simão, no violão. Em 2006, André, você gravou seu primeiro CD intitulado Recital. Comente, por favor, sobre ele. A ideia de gravar esse CD surgiu no concurso Musicalis em 2005, onde eu obtive o segundo prêmio e ganhei como prêmio um CD demo produzido pelo Ricardo Marui, que é um importante gravador, editor, engenheiro de som em São Paulo. Como eu já tinha um CD demo, o Fábio Zanon me sugeriu que eu gravasse meu primeiro CD solo, né, com o repertório que eu estava tocando. E foi uma experiência ótima a gravação, principalmente porque eu trabalhei com o Ricardo Marui, né, que foi o engenheiro de som e o editor de disco. Eu já conhecia o trabalho do Ricardo há uns 4, 5 anos, ele já tinha me gravado, então ele é muito compreensivo com as necessidades do intérprete na hora da gravação, e ele toca violão, então ele grava excepcionalmente bem violão, né? Então, ter feito o disco com o Ricardo foi fundamental para mim, né? E eu sempre gostei do som de violão gravado em igreja. Então eu visitei várias igrejas antigas e no Vale do Paraíba, na minha região, e acabei encontrando uma igreja em Redenção da Serra com uma ótima acústica, apesar de não ser bem isolada. Era uma igreja antiga, com mais de 100 anos de idade. E então eu e o Ricardo fizemos um teste de gravação nessa igreja e ficamos impressionados com o resultado. E isso foi decisivo para a gravação ser realizada lá. Gravamos o disco apenas 3 noites, 3 madrugadas seguidas, num inverno de julho. Redenção da Serra é uma cidade que fica na serra, como diz o nome, então é bem frio no inverno. E foi difícil para mim, primeiro por causa do frio, porque a igreja ficava congelada de noite, eu tinha que tocar com um aquecedor do meu lado, e depois porque eu tenho muito sono de madrugada, né? E só dava para gravar de madrugada por causa do isolamento acústico, era um momento que tinha menos ruído, né? Então foi bem complicado gravar nessa igreja, né? Mas o resultado da gravação justifica todo esse trabalho, porque ficou acima das minhas expectativas e as do Ricardo ter feito uma gravação nessa igreja, né? O repertório do disco compreende obras de Weiss, 3 peças que eu transcrevi, a Silvius Leopold Weiss, um compositor do barroco alemão, a cavatina do Alexander Tansman, a suíte do Guerra Peixe para violão, que é uma obra muito interessante porque mistura elementos do folclore brasileiro com a técnica dodecafônica. É uma obra singular no repertório brasileiro e não tinha nenhuma gravação disponível, então eu decidi gravar. E os 6 estudos do Inátali, 6 estudos de Inátali, que faz parte dos 10 estudos, né? E a Rossiniana número 6, de Mauro Giuliani. O nome do disco é Recital. Eu dei esse nome justamente porque o repertório engloba diversos períodos do violão clássico e é um formato que eu venho adotando como escolha de repertório nos meus recitais.
De Radamés Inátali, ouvimos o estudo número 9. A interpretação foi do violonista André Simão. André, tem uma pergunta que sempre faço nas entrevistas, que é a respeito do ensino de violão no Brasil atualmente. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? E comente, por favor, se você faria alguma mudança e por quê. Eu acho que atualmente existem excelentes professores de violão por todo o Brasil, principalmente nas universidades estaduais, federais. O que eu acho que falta são mais escolas de música em nível básico, como os conservatórios, que dá o pontapé inicial na educação musical para as pessoas, né? Porque falta também oferecer uma formação de qualidade desde o começo da aprendizagem. É isso que faz toda a diferença. Eu penso também que os professores que atuam principalmente com alunos iniciantes no Brasil deveriam se empenhar um pouco mais para que desde o começo possam oferecer aos alunos uma iniciação segura e mais eficiente. E acho também o que falta ainda no Brasil são mais condições para que os alunos possam se dedicar adequadamente à música. Você vê que ainda é caro para a grande maioria dos estudantes de violão, por exemplo, poder comprar um violão de luthier. É caro comprar cordas, partituras, enfim, gravações. E sem essas condições, sem ter um bom instrumento, por exemplo, o aluno não cresce. E isso é uma questão econômica e social no país. Infelizmente, muitas pessoas ainda no Brasil não têm acesso nem a uma educação efetiva de qualidade. E também isso reflete fatalmente no ensino musical. Concordo com tudo que você disse, André, e realmente há ótimos professores em todo o Brasil. Eu acredito que está faltando também nas universidades a disciplina Pedagogia do Instrumento, para que os futuros violonistas aprendam também a ensinar o violão. Há um outro ponto importante também, André, que não podemos esquecer aqui, que é com relação àquelas pessoas que se dizem professores de violão sem ser de direito e de fato. Eu lembro de um caso aqui em Salvador, contado por um colega, que tinha um sujeito que dava aula se dizendo entendido do assunto e cobrava R$ 2 para afinar cada corda do violão. Eu não sei se isso é engraçado ou trágico. Infelizmente aqui em Salvador, André, e também no interior do estado, existem diversas pessoas que não têm nenhum conhecimento musical e muito menos violonístico e que por fazer um simples acompanhamento, né, que podemos até classificar como medíocre, se diz professor e se torna o rei na cidade. É realmente triste e tenho tido a infelicidade de presenciar tal coisa.
Ouvimos de Francisco Mione o estudo número 6, ao violão, o nosso entrevistado, André Simão. Vamos falar um pouco agora, André, sobre seu gosto musical. Gostaria de saber se você tem alguma preferência por períodos, compositores e também se aprecia a música para orquestra, câmara e outras. Eu tento ser mais eclético possível em relação ao que eu ouço, claro, que sempre tentando ouvir música de qualidade e tentando criar um background para eu ter mais influências possíveis na hora de fazer o meu trabalho, né? Sobre o que eu gosto mais de ouvir, isso é muito relativo. Eu tenho fases, por exemplo, agora eu estou ouvindo muito Beethoven, conhecendo obras dele mais a fundo, como as sonatas para piano, enfim. Mas eu gosto de ouvir todos os períodos, do Renascimento ao moderno. Gosto de ouvir muito música para piano, música de câmara, música orquestral, também ópera. Gosto muito de ouvir jazz, por exemplo, música brasileira, violão brasileiro é muito rico, né? Cheio de tradição, e por isso eu sempre procuro tocar um repertório, parte do repertório nos recitais, que é só de música brasileira, porque eu cresci ouvindo violão brasileiro, então eu acho muito importante o valor da música brasileira e mostrar isso para as pessoas, né? É isso. E os intérpretes de sua preferência? Cite alguns. Bem, no violão, André Segovia, Julian Brin, Sérgio Abreu, Stefano Grondona, um italiano, Paul Galbraith. É essa linha de violão que eu tento me inspirar para fazer o meu trabalho. No piano, Martha Argerich, por exemplo, Cláudio Arrau, gosto muito. Outros intérpretes, Jacqueline Dupré, cellista, as gravações dela, as gravações históricas. Atualmente, a Cecilia Bartoli, que é uma mezzo-soprano, virtuosa, e eu gosto muito do trabalho dela. Também gosto muito do trabalho do Jordi Savall, com música antiga, e o trabalho também de música contemporânea do Pierre Boulez, tanto no seu grupo como compositor. Então é isso que eu aprecio principalmente hoje em dia.
Radamés Inátali, ouvimos o estudo número 10, ao violão, André Simão. Bom, André, gostaria que você falasse agora sobre suas atividades atuais e os projetos futuros. Atualmente eu estou morando na Alemanha há 2 meses e agora eu estou aprendendo a falar alemão em um curso intensivo aqui em Frankfurt. Porque eu ganhei uma bolsa de estudos de uma instituição alemã, DAAD, e devo ficar aqui como bolsista pelo menos até setembro de 2008. Eu vou estudar a partir de outubro com o violonista Franz Haller, em Augsburg, um virtuoso alemão, tem uma técnica impressionante. E eu estou muito entusiasmado com este projeto porque será a primeira vez na vida que eu terei o dia inteiro livre durante um pouco mais de um ano somente para estudar música e me dedicar ao violão. E isso num ambiente favorável para a música que como é aqui na Alemanha. No momento eu estou mudando um pouco o meu modo de praticar o violão, meu modo de pensar a música, reformulando alguma coisa de técnica também. E logo em breve eu já pretendo oferecer alguns recitais por aqui, né? Acho que a partir de setembro já vai acontecer alguma coisa. Depois recitais no Brasil, claro, quando eu estiver no Brasil novamente. Pretendo participar de alguns concursos internacionais aqui na Europa e também quero gravar pelo menos um repertório novo por ano e aí com material gravado me decidir se vou ou não lançar mais discos, né? Também quero gravar um disco com a cantora Mary Oliveira, mas como estamos em continentes diferentes agora, ainda não sei como poderemos viabilizar esse projeto, né? O nosso trabalho do duo virou uma odisseia agora por causa disso. Eu também quero tocar com músicos daqui, tem alguns projetos de música de câmara que eu gostaria de fazer, algumas obras que eu gostaria de tocar. Então também vou tentar viabilizar projetos por aqui, né? É isso. O programa O Mundo do Violão, André, tem proporcionado vários momentos bons e importantes para mim. Um desses momentos foi essa entrevista, onde eu tive o prazer de te conhecer. Desejo-lhe tudo de bom aí na Alemanha, muito sucesso na sua carreira e espero que esta entrevista seja a primeira de muitas. Muito obrigado e, por favor, deixe seu contato e diga o que desejar. Thales, eu que agradeço o convite, parabéns pela iniciativa do programa, que é um importante espaço para os violonistas brasileiros. E justamente o Brasil precisa de iniciativas como o seu programa para fomentar os talentos na música, que são muitos e às vezes se perdem por falta de espaço ou oportunidade para mostrarem o seu trabalho. Eu pretendo fazer uma turnê no Brasil no segundo semestre de 2008, e aí as pessoas poderão saber onde estarei tocando ou o que estou fazendo visitando o meu site, que é www.andressimão.com.br, e lá tem todo o meu histórico, agenda, algumas gravações, o meu e-mail para contato. Quem quiser adquirir o meu CD também pode me contatar por lá. E então os interessados em manter o contato é só me enviar um e-mail que eu responderei com prazer. Tudo de bom, Thales, para você e também para os ouvintes. Obrigado pela escuta e muito sucesso para o seu programa. Um abraço. Encerramos aqui esta entrevista com André Simão. O e-mail do programa é omundodoviolão@yahoo.com.br. A você um grande abraço e até o nosso próximo programa. Você acabou de ouvir O
o mundo do violão. Produção e apresentação do professor e violonista Thales Guimarães.